Bom, alunos, e então continuando aí, né, sobre os desafios do desenvolvimento. E então os países, né, do continente americano e do continente africano sempre enfrentaram aí vários desafios, né, por causa dessa grande exploração de grandes potências aí, explorando os recursos naturais dos continentes, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, né, que sempre se desenvolveram muito bem aí e eles não enfrentaram esses problemas como os outros países, né? Porque essa, essa, essa intensificação, né, de exploração dessas potências fizeram com que esses países ficassem dependentes dessas potências, né? Porque às vezes a relação dessas potências com esses países foi assim uma relação de interesses, né? Onde pode ocasionar aí muita corrupção, né? Exemplo, vamos supor a China faz muitos investimentos, porém às vezes investe em um só setor daquele país, daquele continente, e aí os outros setores ficam a desejar, né? E às vezes o interesse político daquele país, né? Se vamos supor, se interage com a China e dá as costas para os outros setores, né? Fazendo com que haja mais pobreza e mais problemas sociais, né? Onde aí poderíamos dizer países com ricos em recursos naturais acabam sendo refém desses recursos, porque aí outras potências, outros países acabam tendo mais lucro e saindo mais beneficiado do que as próprias pessoas que moram e que vivem, né, nesses países. Por isso que isso gera sempre uma polêmica, né? É sempre aí uma troca de interesses, envolve aí muita corrupção, né, nessas relações, né, dessas potências com os interesses, às vezes com os políticos dos países, porque os cidadãos não sabem, né, não sabem o que os políticos estão decidindo, né? E quem mais sofre são quem? Somos nós, cidadãos, né? Nós não sabemos o que o nosso presidente, né, faz lá, quais são os acordos que ele faz com a China, quais são os acordos que ele faz com o presidente dos Estados Unidos, né? E quem mais sofre somos nós, que precisamos do emprego, precisamos de geração, né, precisamos de dinheiro, tanto nós, o Brasil, como outros países do continente americano, como o continente africano. Por isso mesmo que, exemplo, na África, né, teve um especialista, né, africano e muitos outros africanos, eles falam que os recursos naturais foram denominados como maldição dos recursos. Ou seja, eles vê o país deles com grandes recursos, mas eles notam que isso na verdade é uma maldição, porque na verdade eles têm um pensamento que se não existisse tanto recurso, às vezes a exploração era menor, né? Porque o que adianta um país rico em recursos, porém o investimento que poderia ser feito, né, para que as pessoas pudessem, né, explorar os seus próprios recursos e se tornar ali uma grande potência exportadora, né, ela acaba sendo um grande país importador, né, e os maiores lucradores de tudo isso são as grandes potências, não o próprio país que ali oferece e que tem as riquezas, né, deixando aí uma grande pobreza, falta de emprego, falta de infraestrutura, falta de escola e aí bagunçando todo um país e favorecendo às vezes somente um setor e favorecendo às vezes somente um grupo ali, uma classe social. Não é mesmo? Então agora, meninos, eu quero que vocês leiam, tá? Esse documentário que tem aqui, ó, na página 35, tá bom? Ele vai ajudar vocês a responderem aí.
né, as questões. E agora a gente vai ler aqui as nossas atividades. Nessa página aqui, ó, 36, está falando aqui, mostrando nos gráficos, né, sobre a oscilação do preço do petróleo, né, que esse preço varia muito, né, por isso também causa aí um problema, né, nos países aí que exploram esse recurso, né, e tentam exportar para outros países, né. Isso também causa aí um grande problema, que é essa oscilação aí do preço desse produto, tá bom? Vamos então agora para a leitura das nossas atividades.